O cliente falou e aqui encontrou, tem de tudo, vem pra JC. Aqui você é de casa, seu problema vai resolver. JC, casa e construção, a JC tem a solução. Vem pra JC, o cliente falou e aqui encontrou, tem de tudo, vem pra JC. Aqui você é de casa, seu problema vai resolver. JC, casa e construção, a JC tem a solução. Vem pra JC. Na Presidente Vargas, 2043, fone 3358-4514. Não deixe quem você ama perder o sono. Com a Rota Security, você tem câmeras de segurança, monitoramento 24 horas e alarmes de segurança, rondas periódicas diárias e noturnas, vendas e instalação de todo o equipamento necessário para a sua casa ou sua empresa. Pessoal qualificado, com registro na Polícia Federal, além de estar presente em eventos e portarias. Rota Security, sua segurança é a nossa missão. Na Avenida Afonso Pena, 68, telefone 3358-1808. Boa noite aos nossos telespectadores do nosso programa Realidade. Estamos voltando nesse ano de 2019 e, primeiramente, nós queríamos desejar a todos os nossos telespectadores um ótimo ano de 2019 para todos nós. Hoje a gente vai contar com a presença aqui em nosso programa do Eloy, secretário do Condica, e do Clayton, conselheiro tutelar. Nós trouxemos um representante do Condica e um representante do Conselho Tutelar para que a gente fale hoje do processo eleitoral deste ano de 2019 do Conselho Tutelar. E a gente sabe, como já participou do processo seletivo anterior, que é um processo bastante complicadinho e que precisa de informações, precisa ser esclarecido às pessoas e aos candidatos que vão fazer suas inscrições nesse processo seletivo deste ano. Por isso que a gente trouxe o secretário do Condica e um representante do Conselho Tutelar para que a gente bata um papo aqui referente a esse processo seletivo desde o início dele. E eu gostaria de começar com o Eloy, perguntando para ele os passos que devem ser feitos, seguidos, dentro das normas do processo eleitoral do Conselho Tutelar. Boa noite, Roberto. Boa noite aos telespectadores. Eu quero agradecer, em nome do Conselho, agradecer pela confiança, pelo convite, e acho muito importante este encontro, essa troca de ideia, né, de um assunto muito importante que este ano, que está previsto na Lei Federal, o Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8069/90, que diz, né, estabelece as normas, e uma das normas, atribuições do Condica, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, é o processo da eleição do Conselho Tutelar, que em conjunto com a legislação municipal e em conjunto com uma comissão devidamente designada pelo Conselho, pelo Condica, e em realizar o processo de escolha. E esse processo de escolha tem várias etapas que demora em torno de mais de meio ano, agora 2019, com várias fases, né, que logo terá que ser iniciado. Eloy, me diga uma coisa assim, ó.
Esse processo, porque nós estamos falando fora do ar, né? Esse processo, ele é longo e demorado. E o CONDICA, agora, nesse ano, terá que fazer eleições agora para a sua nova diretoria, agora no final de janeiro. E não, a gente pensando já nesse processo que é muito longo, principalmente edital, né, Eloy? A gente tem que fazer logo em seguida, para que, eu acho assim, ó, minha opinião, né, como presidente do CONDICA atual, que seja feito esse edital aí no máximo no início de março, né? Exato. Devido assim, ó, às exigências, né, do processo desse longo, como eu já falei, e deverá ser encerrado com a eleição para todos os votantes, para todos os eleitores de Lagoa Vermelha em 4 de outubro. Então, deve ser iniciado pelo menos em março e abril, já está em andamento, porque começa com a fase de inscrição, diante da legalidade, conforme a lei diz, né, e o edital, a formação do edital. Começa com a formação do edital, começa com a inscrição e aí vai se desenrolando com várias fases, com fase de publicidade, a fase de recursos, a fase de inicia com a inscrição, né? Daí depois as provas, a prova escrita, depois vem as avaliações, né? Cada etapa dessa é eliminatória, mas tem as fases de publicidade, as fases de recurso, e aí é um trabalho em conjunto com o conselho, o município, a publicidade, apoio, né, e a fiscalização do Ministério Público, o acompanhamento e fiscalização do Ministério Público. E outra coisa que a gente é bom frisar aqui, que esse ano as eleições do Conselho para a votação dos candidatos habilitados pelas provas será em todo o Brasil no mesmo dia, no dia 4 de outubro. Então, isso é uma lei federal. E aí, Clayton, eu gostaria que você falasse um pouquinho agora, assim, ó, para nosso telespectador e quem tiver interesse em fazer esse concurso agora, nesse ano, quais as atribuições do Conselho Tutelar? Bom, boa noite, Beto, boa noite, Eloy, boa noite aos telespectadores. Agradeço o convite que tu fez para mim vir representando o Conselho Tutelar. Então, para falar um pouco de quem quer de repente se candidatar a esse cargo, né? Qual que vai ser suas atribuições, enfim, do nosso dia a dia, né? Correto. E assim, Beto, são diversas, sabe? O cara que vai, a mulher ou homem que vai se candidatar ao Conselho Tutelar tem que estar preparado para diversas situações, né? Mas é um trabalho muito honroso, até pelo que envolve, né? Que é crianças e adolescentes. É um tema bastante polêmico também, tem bastante divergências em alguns assuntos, até referente à lei também tem esse impasse, que tem pessoas que acham que deve ser de uma maneira, outros de outra, né? Mas é um trabalho muito, como que eu posso dizer, Beto, traz muita satisfação para quem trabalha pelo objetivo que é sempre estar com as crianças e adolescentes com seus direitos nunca violados, né? E então até a lei que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que rege o nosso trabalho, né? Ela traz no seu artigo 133 as atribuições do Conselho Tutelar. Eu acho que se eu posso falar agora já aqui pro pessoal. Pode, porque então, isso é um bom para esclarecimento, né? Sim, até pro pessoal que vai, né, se candidatar saber mais ou menos o que vai ser suas atribuições, né? Então, primeiramente, atender a crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105. Esses artigos, então, Beto, traz um rol lá bem extenso, assim, mas é referente a aconselhar, orientar os pais, também a relação a fazer encaminhamentos. É o Conselho Tutelar que faz encaminhamentos para a saúde quando é necessário. Sempre que tiver uma criança ou adolescente com seu direito violado, passa pela nossa esfera. É claro, desde que não consiga resolver, por exemplo, na saúde, não conseguiu resolver lá, eles vêm até nós e aí sim é feito um encaminhamento, né? E se for o caso,
é remetido ao Ministério Público, né? Até o Conselho Tutelar é um órgão não jurisdicional, que não é da Justiça, né? E autônomo, já nesse sentido dele ser autônomo, é para que ele possa tanto cobrar o Executivo, cobrar até o Judiciário, se for o caso, né? Com certeza. Então, por isso que é dada autonomia. Então, na verdade, ele é vinculado à Prefeitura, né? É a Prefeitura que mantém. Mas ele se torna autônomo já nesse sentido, sabe? Para ele poder atuar nas diversas esferas para que seja dados os direitos pertinentes a crianças e adolescentes, né? Então, continuando aqui. Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no artigo 129, inciso 1º a inciso 7º. Inciso 3º. Promover a execução de suas decisões, podendo para tanto. A linha A. Requisitar serviços públicos nas áreas da saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. A linha B. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Inciso 4º. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. Inciso 5º. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Inciso 6º. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, de inciso 1º a 6º, para o adolescente autor de ato infracional. Inciso 7º. Expedir notificações. Inciso 8º. Requisitar certidões de nascimentos e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. Inciso 9º. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Inciso 10º. Representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição Federal. Inciso 11º. Representar ao Ministério Público para o efeito das ações de perda ou suspensão do pátrio poder. Inciso 11º. Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. Inciso 12º. Promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. Então aqui traz um rol, né, Beto, das atribuições. E posteriormente também eu vou comentar aqui sobre o trabalho do dia a dia na prática, né, como que funciona, né. E também envolve assuntos muito divergentes, como eu havia falado, né, às vezes assuntos críticos de crimes, né, que na verdade quando é criança ou quando é adolescente é ato infracional, né. Mas é algo bem E outra coisa, Clayton, assim, ó, a gente estava falando fora do ar antes de começar o programa. Tem muita gente que confunde as atribuições do Conselho. Por isso que até nós pedimos para tu ler as atribuições, porque muita gente vai procurar vocês e tem coisas que não é atribuição do Conselho. E acontece deles ir procurar vocês lá. Às vezes tem pessoas que têm o conhecimento que não é nossa atribuição, às vezes de família, né? Tem o conhecimento que é nossa atribuição, mas é muito mais fácil às vezes tu jogar para um terceiro, né, a responsabilidade do que assumir, né? E tem às vezes pessoas que desconhecem mesmo da lei, né, e acreditam ser nossas atribuições, casos que não é, né. Então, por exemplo, às vezes acontece muito no nosso cotidiano, Beto, de você atender uma família, uma criança que às vezes está exposta realmente a uma situação de risco. O trabalho nesse caso do conselheiro é ir lá, advertir os pais e tomar as medidas necessárias, né, e remeter ao Ministério Público se for o caso, ou ao Judiciário. E é o que é feito, só que às vezes a população também tem um sentido de impunidade, porque vê aquela criança ainda de repente sofrendo negligência, e aí o que a gente alerta as pessoas? Que continuem a nos informar sempre que tiver ocorrendo novamente as mesmas situações, né? Que o nosso trabalho é esse, é mandar para lá. A gente às vezes tem uma autonomia, mas em situações extremas de risco, sabe? Muitas vezes tem casos que só o Judiciário vai poder dar uma decisão para fazer um abrigamento, um acolhimento, né? Então, às vezes o pessoal fica bravo, o conselheiro, às vezes tem pessoas, né, que dizem o conselho não faz nada, não resolve, mas às vezes foge da nossa alçada, né? Então, a pessoa que for trabalhar no Conselho Tutelar
tem que estar disposta a lidar com críticas e ter jogo de cintura, né? Às vezes chega pessoas lá com problemas sérios, tá nervosa, às vezes vai passar dos limites com o conselheiro, né? E tem que ter o jogo de cintura para saber contornar a situação. E assim, ó, depois no próximo bloco, Clayton, a gente vai voltar a falar sobre as atribuições do conselho, principalmente as ações mais vividas aqui na nossa comunidade. Agora, para encerrar o bloco, a gente vai assistir um vídeo sobre os malefícios da maconha. Eu venho batendo muito sobre esses vídeos da maconha, porque eu considero a maconha como a porta de entrada para todas as outras drogas mais pesadas, sabe? Então o nosso programa também é um programa de prevenção, de alerta às famílias, aos adolescentes, às crianças, que evitem de dar o primeiro passo em busca dessas drogas ilícitas. Então a gente vai passar esse vídeo e logo no voltar, o segundo bloco, a gente vai comentar aqui tanto com o Eloy como com o Clayton, e voltamos a falar sobre a eleição do Conselho Tutelar em 2019. A maconha é uma substância ilícita, sendo a mais consumida na maioria dos países, decorrente de crenças que ela é benigna e não causa dependência. No entanto, estudos e a prática clínica mostram que pode trazer danos à saúde física, social e psicológica. Segundo Donovan e Marlatt, cerca de 20 a 30% das pessoas com uso crônico desenvolve dependência, apresentando uma taxa de 8% de dependentes entre os adultos. Os fatores de risco para a iniciação do uso da droga incluem os psicossociais, tais como baixa autoestima, pressão do grupo e falta de habilidade nas competências da vida. Expectativas de reforço positivo, prazer e diversão são reforçadores para o uso da maconha. Conceituamos a dependência da droga como uma síndrome com alta saliência do uso, dificuldade de parar ou controlar, estreitamento de repertório e rápida reinstalação da dependência depois da abstinência. Os sintomas de abstinência são a irritabilidade, impaciência, raiva, agressão, dificuldades para dormir, diminuição do apetite e perda do peso. Estudos são feitos para avaliar as consequências negativas do uso da maconha, muitos ainda não concluídos. Então, as avaliações e conclusões são feitas através dos relatos de pacientes e as mais comuns são perdas da memória e atenção, déficit cognitivo, associação de uso com outras substâncias, problemas familiares, problemas legais, sociais, psiquiátricos e clínicos. A maconha é uma droga que pode causar danos lentamente ao longo dos anos e a pessoa não percebe essas mudanças. Normalmente, quem nota são os familiares que convivem com ele e sabem a diferença nele com uso e sem o uso. A maconha pode afetar a memória, dificultando o aprendizado escolar ou a execução de tarefas mais complexas no trabalho. A pessoa torna-se mais lenta e desmotivada, fazendo com que adie suas tarefas, deixe de cuidar de suas roupas, quarto, pertences e demora a resolver problemas pessoais e simples. Problemas de saúde do sistema nervoso, alterando o humor, o sono, o apetite e a sexualidade, podendo levar à esquizofrenia. Rebaixa a crítica, isso compromete sua capacidade para analisar os fatos e conseguir ter um bom diálogo com os outros. O nível de consciência fica alterado, fazendo com que culpe os outros pelos seus problemas, minimizando as consequências e sempre buscando desculpas para continuar o uso. A maconha causa dependência com o passar do tempo e vai sendo associada a todos os eventos da vida da pessoa. No início é para ouvir uma música, porque ela faz você ver cor no som e som na cor, depois para dormir, depois para acordar, para estudar, para não estudar, para namorar, não namorar, etc. E em razão da perda cognitiva, o usuário tem mais facilidade de usar outras drogas.
Uma avaliação biopsíquico-social e familiar do usuário de maconha é necessária para diagnosticar a dependência e suas consequências negativas, indicando o melhor tratamento. Aqui no Centro de Tratamento Cleusa Canã, utilizamos a terapia cognitivo-comportamental como modelo de tratamento com ênfase nas situações de alto risco, autoeficácia e habilidades de enfrentamento. Os riscos de recaída após um período de abstinência são comuns aos usuários de maconha, tanto quanto de outras drogas. Mas os estados emocionais negativos, os conflitos interpessoais e a pressão social para o uso são os gatilhos mais frequentes. Portanto, nosso tratamento do dependente de maconha segue um modelo de suporte cognitivo, afetivo, com acolhimento ao dependente e à família. Então, se você ou seu familiar tem problemas com a maconha e está buscando alguma modalidade de tratamento, preencha o formulário e aguarde que entraremos em contato. Você também poderá entrar em contato conosco através de nossos telefones, mídias sociais ou através de uma visita à clínica. Todos os dados de contato estão descritos nesta página. Juntos, avaliaremos a melhor estratégia de tratamento para você ou seu familiar. Agora, baixe nosso e-book e conheça o Centro de Tratamento Cleusa Canã e a Clínica Cleusa Canã. O cliente falou e aqui encontrou, tem de tudo, vem pra JC. Aqui você é de casa, seu problema vai resolver. JC, Casa e Construção, a JC tem a solução. Vem pra JC, o cliente falou e aqui encontrou, tem de tudo, vem pra JC. Aqui você é de casa, seu problema vai resolver. JC, Casa e Construção, a JC tem a solução. Vem pra JC. Na Presidente Vargas, 2043, fone 3358-4514. Não deixe quem você ama perder o sono. Com a Rota Security, você tem câmeras de segurança, monitoramento 24 horas e alarmes de segurança, rondas periódicas diárias e noturnas, vendas e instalação de todo o equipamento necessário para a sua casa ou sua empresa. Pessoal qualificado, com registro na Polícia Federal, além de estar presente em eventos e portarias. Rota Security, sua segurança é a nossa missão. Na Avenida Afonso Pena, 68, telefone 3358-1808. Na volta do nosso segundo bloco, Clayton, você estava falando, vamos aproveitar já. Eu gostaria que você comentasse um pouco desse vídeo sobre os malefícios da maconha aí. Na verdade é um dos maus que nós enfrentamos lá no Conselho Tutelar. Por isso que eu comecei contigo, sabe? Eu acho que é corriqueiro, né? Por causa que a juventude, às vezes, tem aquele ditado que às vezes não tem cabeça, né? Entre aspas. E na verdade, na sociedade tem músicas que fazem apologia às drogas, a maioria dos filmes fazem apologia às drogas e o adolescente, que a lei própria diz que não tem o discernimento necessário para decidir sobre as suas escolhas, acaba tomando o caminho errado, né? Ou certeza. Às vezes por modismo, ou, né? Então, infelizmente, é um dos maus que afeta as famílias de Lagoa Vermelha. Chega às vezes mães chorando, porque o conselheiro tutelar também às vezes tem que ter empatia por quem chega lá, né? Entender a situação. Chegam agressivas, nervosas, chorando às vezes por causa do filho, que o filho acaba expulsando a mãe de casa. Tem casos que vendem o que tem dentro de casa para poder fazer o uso das drogas, né? E como nós estávamos falando nos bastidores, muitas vezes, dependendo do organismo da pessoa, a maconha vai ser uma porta de entrada para as drogas mais pesadas, né? Com certeza. E é um mal que afeta a nossa sociedade, e dentro da questão de drogas vem uma série de... Até assisti um programa teu que o capitão Marcelo falava sobre que no presídio existe diversos casos de tráfico, né?
E quantos outros crimes que não são indiretamente ligados ao uso de drogas, né? Com certeza. Então é um mal que assola na sociedade. Eloy, eu gostaria que também tu fizesse um comentário sobre o vídeo. Eu acho que isso é um trabalho muito importante ali, de prevenção. Está ajudando a salvar vidas, porque atinge toda a família. Como? Sofre os familiares, né? Sofre quem está atendendo, e os pais muitas vezes passam vergonha, né? E ir até uma delegacia, ir até de atrás. Muitas vezes os pais têm que deixar os filhos, deixar a família, deixar emprego, deixar trabalho, abandonar trabalho para internar o filho, gastar tudo que tem numa clínica, né? Pessoas altamente profissionais, a gente vê muitas vezes artistas, né, com a família toda sofrendo devido a Ao consumo de drogas. Pode falar. Para complementar a situação das drogas, Beto, no nosso cotidiano, a gente já pegou um caso de um adolescente de 13 anos que está dependente de crack. Nossa. E isso é muito alarmante, e a família não sabe o que fazer, porque interna e acaba depois tem que voltar para casa, enfim, às vezes o convívio dele é naquele meio do uso de drogas, e esse é um caso dos mais alarmantes que nós temos, assim, 13 anos apenas e já está no uso de crack. É algo assustador. E assim, Clayton, é uma realidade de Lagoa Vermelha. Então, eu sempre digo assim, ó, nós como Condica, como sociedade, como pessoas representantes de algum setor da comunidade, nós temos que trabalhar na prevenção, de nós conseguirmos incutir na cabeça da criança e do adolescente que a droga, depois de você entrar nesse mundo, é um mundo onde você vai mexer praticamente com todos os pilares da sociedade. E eu digo sempre assim, ó, porque você vai mexer com um pilar que é a família. Você vai desestruturar a tua família, tu vai mexer com o teu pai, com a tua mãe, com o teu avô, com o teu irmão. A família vai entrar num problema muito sério, porque vai tentar tirar você desse problema. E se você não conseguir, o que vai acontecer? Ele vai sair da tua casa, ele vai começar a furtar na casa do vizinho, lá no outro bairro. Aí depois desse problema, o que vai acontecer? Vão pegar ele roubando, vai dar problema para a polícia, para a segurança. Aí ele é encaminhado para a justiça. Uma bola de neve, né? É uma bola de neve. Porque daí vai lá para a justiça coloca e indica o internamento. Aí já vai lidar com a saúde. Então é um problema social gravíssimo. E hoje nós não temos saúde, não temos segurança, não temos educação. Por quê? Porque a maioria dos problemas é ocasionado pelo consumo de drogas pelas pessoas de nossa sociedade. Então eu digo sempre assim, ó, o melhor caminho é nós tratarmos da prevenção. E não tem outro caminho a não ser de você trabalhar e botar na cabeça da criança e do adolescente que não use droga de nenhum tipo. E é isso que assim, ó, que o Condica quer, que a Associação Lagoense de Esportes quer, que o Conselho Tutelar quer, que a promotoria quer, que o juizado quer. E mediante isso nós falamos no final do ano passado que nós temos um programa que nós queremos encaminhar esse ano para o nosso Poder Executivo, que foi o primeiro seminário onde nós estaremos apresentando ao nosso prefeito municipal as políticas públicas referente à criança e adolescente em nosso município. Agora, voltando ao nosso programa de hoje, falando sobre o Conselho Tutelar, a eleição do Conselho Tutelar desse ano, eu gostaria, Cláudio, que você, assim, ó, qual é os problemas mais corriqueiros que vocês enfrentam hoje no Conselho Tutelar para a informação dos nossos telespectadores? Eu acredito, Beto, que seja o problema familiar, assim, no sentido de os pais exercerem autoridade. É um dos assuntos mais corriqueiros, assim, que chega o pai e a mãe, às vezes, com
criança, porque até 12 anos é criança, até 12 anos incompleto, já totalmente sem autoridade nenhuma sobre o filho. Então, o que eu acredito que seja preciso? Às vezes não tratar diretamente a criança, mas tratar os pais, para que eles saibam lidar com isso, né? Não adianta você pegar o teu filho e dizer assim, não tem mais o que fazer, eles chegam e dizem para nós, a personalidade dele é assim, e eu não consigo controlar ele, tá saindo de noite, né? E daí então vocês me derem a solução, né? Mas aí que tá a questão, algum erro também nos pais tem. Pode ter uma criança, um adolescente com gênio difícil, mas é que tem que ser trabalhado isso através da educação. Então a gente não pode terceirizar, mas não é questão de eu chegar, Beto, e dizer para esse pai assim, não, é tua responsabilidade, te vira. Claro, o conselheiro tutelar vai fazer os encaminhamentos pertinentes, aconselhar, se for o caso, orientar, fazer o encaminhamento. Mas o que acontece? Acho que o principal é o pai exercer essa autoridade. A gente tem batido bastante nessa tecla, seria bom ter em Lagoa Vermelha plano de escola de pais, algo assim, acho que o Júlio Lorenzon falou no programa teu, né, dessa iniciativa, porque o pai tem que saber lidar com aquelas atitudes do filho, saber dizer assim quando é não, quando é sim, exercer. Tem um autor chamado Mário Sérgio Cortella, ele diz que muitas crianças estão se mandando, chegam, fazem o que querem, e os pais simplesmente deixam, né? Mas não é questão de castigo físico, é questão de firmeza. Tu chegar a colocar a mão no ombro do teu filho e dizer... Com certeza. É assim, tu vai sentar nessa cadeira quando a gente chegar no restaurante, ter limites, porque se tu deixa sem limites, a escola não vai conseguir sozinha colocar. Não tem. Né? Então, um dos casos mais corriqueiros que nós temos lá é essa questão de conflito familiar. E aí, quando chega a 15 anos, o adolescente muitas vezes quer até sair de casa ou já está usuário de bebida alcoólica, drogas, e causa todo aquele conflito. Meu Deus. E assim, ó, a gente está batendo muito em cima aqui do nosso programa também, no nosso programa Realidade, é a falta de pulso, é a falta de... eu digo assim, ó, a família hoje está terceirizando a educação. Por quê? Infelizmente nós estamos assim, num desenvolvimento do mundo muito rápido, aonde assim, ó, o poder aquisitivo, o conforto da casa vale mais do que você educar teu filho. Então o pai trabalha, a mãe trabalha, aí você volta de tardezinha às 18 horas para casa, a mãe vai lá lavar roupa, lavar louça, cuidar da casa. O pai chega em casa, toma um banho, vai para a televisão, vai para o telefone, não tem mais aquela conversa de pai para filho, esposo, filho, ninguém mais conversa, cada um no seu telefone. E a família, os pais têm que compreenderem, Beto, que às vezes é muito melhor um presente afetivo do que um material. Mas com certeza. Porque às vezes o pai prefere ficar fazendo hora extra no serviço para dar um presente para o filho, um bem material, mas o filho não está necessitando disso. A necessidade dele é uma afetividade com o pai, carinho, chegar conversa. O pai e conversar. Porque às vezes também tem uma questão bem polêmica, Beto, que é referente ao castigo físico, né? Tem muita gente que defende a questão do castigo físico, e o que a gente sempre orienta no Conselho Tutelar? A gente jamais vai na casa de um pai tirar a autoridade dele. A gente combate os excessos, né? Então, assim, só que daí tem pessoas que acham que o castigo físico é a solução para tudo. Aí, usam um termo, esse vagabundo não faz nada, já tratam o filho assim, sabe? Não tem quem possa e é só lenhando a pau, eles usam esse termo, é só lenhando a pau para resolver. Tu espancar teu filho é educação, cara? Eu digo assim, ó, você resolve o problema com o teu filho, é você conversando, você sendo amigo dele, você trocando ideias, você acompanhando o teu filho nas atividades do dia a dia, é chegar no fim do dia e você chegar para eles assim, ó, como é que foi teu dia, o que você fez, o que você não fez, mas a maioria das famílias hoje não tem mais esse diálogo, não tem mais essa troca de ideias, e assim, ó, o filho está louco para falar contigo, de trocar uma conversa contigo, trocar um carinho, um conselho, ele está esperando alguma coisa de ti e você se omite. Eu vejo assim, ó, o maior erro hoje que eu acho do pai e da mãe hoje é a omissão dentro de casa, de você mostrar os limites, você, assim, ó, você mostrar o respeito, você mostrar o que é bom, o que é ruim. E outra coisa que eu sempre bato aqui no programa, que eu digo sempre, e olha, podem ter certeza que é a realidade da coisa.
O teu filho pode te escutar, ele pode te ouvir. Agora, o exemplo que você dá dentro de casa e aonde você estiver com o teu filho é o que ele vai levar para a vida. Então, o teu exemplo, que cuide pai, cuide mãe, que o teu filho está todo dia te cuidando, as tuas ações, as tuas maneiras de agir. Se você gritar comigo, eu vou ser um pai, lá no futuro eu vou ser um pai que vou gritar. Agora, se você sentar comigo e conversar comigo, eu vou ser um pai que vai sentar e vai conversar com o filho. Então é as atitudes do pai e da mãe que levam à formação da personalidade, do caráter da criança. Tu só pode refletir, né, Beto, aquilo que você tem. Por exemplo, um pai que não dá carinho afetivo pro filho e só quer bater, a única coisa que ele vai saber fazer na escola pros colegas é isso. Ele vai levar pra vida, né? Ser mais evitar dar presente, mas ser mais presente. Bem isso, Eloy, bem. Com certeza, com certeza. Dar presente e ser presente, né? E assim, ó, eu digo para vocês que nesse assunto da criança e adolescente, do comportamento, da maneira de você se portar, nós levaríamos aqui 2, 3 horas falando, né? E assim, nós já estamos no encerramento do nosso programa de hoje. Queria agradecer, Eloy, de você ter vindo aqui e prestar as informações sobre a maneira de como vamos nós proceder esse ano na condução da eleição do Conselho Tutelar. Clayton, agradecer a você que veio aqui e nos ajudou hoje a esclarecer o nosso telespectador como é o funcionamento do Conselho. E, Eloy, deixa a tua palavra final para você se despedir dos nossos telespectadores hoje e agradecer a presença de vocês aqui. Gilberto, eu quero agradecer o convite e dizer que inicia um processo, um processo de 5 conselheiros e 5 suplentes. A exemplo da eleição passada, que nós tivemos uma ótima comissão, a comissão que pegou junto, uma comissão que foi muito importante e que realizou o processo que até hoje, né? E lembrando que o Conselho Tutelar é um órgão executor e o CONDICA é um órgão deliberativo. E trabalha em conjunto, né? E agradecer a todos os telespectadores e muito obrigado. Vai, tu fica a palavra contigo agora. Agradecer o convite, Beto, e dizer que para quem de repente pretende, que está assistindo hoje, né, o teu programa, de repente pretende se candidatar ao Conselho Tutelar, é um cargo muito satisfatório devido ao trabalho que é feito e, na verdade, não é porque eu trabalho no Conselho Tutelar, mas é uma das profissões mais importantes do município pelos seus objetivos dentro da nossa sociedade, né? Então, agradecer o convite e dizer que eu represento o Conselho Tutelar, nós trabalhamos em colegiado de 5 membros, né? E hoje eu vim representando eles. Agradecemos também agora a audiência dos nossos telespectadores e vamos deixar uma mensagem final com Marcos Piangers e dizer a vocês da satisfação de nós estarmos aqui e levar esse programa a vocês aí e as famílias que estão nos assistindo. Boa noite. Eu estava andando no aeroporto esses dias, estava andando assim, passou um cara de terno, eu senti que ele me reconheceu, passou, voltou, me puxou pelo braço, falou: Piangers, você sempre fala sobre sentimentos, sobre a importância de expressar, de dizer eu te amo. Meu pai nunca tinha me dito eu te amo. E olha o que ele me mandou agora, seu vídeo sobre eu te amo, sobre expressar os sentimentos. E eu senti que aquilo era como uma declaração de amor do meu pai, ele me dizendo, né? E eu respondi: eu te amo também, pai. E o pai respondeu, e aí eles ficaram então relembrando todos os momentos em que eles gostariam de ter ouvido eu te amo. Em que o filho gostaria de ter ouvido eu te amo do pai, em que o pai gostaria de ter dito eu te amo e não conseguia. E olha que poderoso, que bom que os dois se conectaram antes de uma despedida. Que bom que eles estavam ali relembrando aqueles momentos em que eles queriam ter dito ou ouvido e estavam ali então curando, dizendo ou então ouvindo aquilo que eles queriam ouvir e conhecendo seus próprios sentimentos e trabalhando os seus sentimentos. Nós somos uma geração que não se preparou, que não olhou para dentro, que não entende o que está acontecendo. Parece uma bagunça a nossa raiva misturada com medo, nossa alegria que às vezes se mistura com euforia. Você não sabe exatamente o que te deixa triste ou raivoso. A gente não se preparou para isso. E às vezes eu acho que as crianças, elas estão
tão mais preparadas. Eu falo que a chegada de um filho é a chance que a gente tem de se transformar. A chegada de um filho é a chance que você tem de, em vez de guardar os seus sentimentos, de não mostrar para os outros o quanto você ama, de homem não chora, de isso não me deixa alegre, eu não gosto dessa pessoa, você tem a chance de rever tudo que você sente, você tem a chance de entender seus sentimentos, você tem a chance de entender que homem chora, pai abraça, pai sente, pai participa. E nesse sentido, eu acho que a gente tem aí, na chegada de um filho, a chance de entender melhor o que a gente sente. Às vezes a Aurora tá chorando e eu digo, para de chorar, Aurora, e ela olha para mim e diz, eu vou chorar porque eu tô triste. Eu digo, uau! E eu digo assim, uau, poxa vida, que conhecimento do que ela sente. Ela vai chorar, ela vai tratar aquela tristeza, ela vai entender a tristeza e depois ela vai passar para um próximo estágio. Ela não vai esconder nada, ela não vai esconder os medos, ela não vai esconder a raiva, ela vai trabalhar os sentimentos, ela vai entender os sentimentos. E olha que legal, uma geração mais velha que pode se tratar conversando com seus filhos. Olha que interessante, uma geração que pode crescer junto em consciência e inteligência emocional, em conhecimento do que acontece no nosso coração, dentro da gente, que todos os sentimentos têm uma razão de ser, têm um motivo para existir e têm uma consequência. Então, nesse sentido, imagina que bonito você conversar com o seu filho nesses momentos exclusivos de conhecimento e que bonito se o seu filho puder falar na escola sobre os seus sentimentos. Ambientes seguros em que eles possam se expressar, levantar a mão, entender o mundo do outro, ouvir dos seus colegas o que eles estão sentindo e assim se curar também, e assim entender o que está passando dentro deles, assim crescer uma geração mais completa, uma geração com voz. Hoje eu vim conhecer o LIVE, o Laboratório Inteligência de Vida. Esse é um produto criado pelo Grupo Eleva para incentivar as crianças a falarem sobre os seus sentimentos. E não só falarem, mas entenderem os seus sentimentos. Eu conversei com algumas crianças, a gente conversou sobre raiva, sobre amor, sobre medo, sobre vergonha, sobre timidez. E é tão bonito de ver que uma próxima geração pode conhecer um pouquinho mais de si e assim se prepararem para a idade adulta de uma forma muito mais completa. O LIVE é uma matéria, é um programa que você vai encaixar em qualquer escola espalhada pelo Brasil. Hoje já são 70 mil alunos discutindo emoção, discutindo sentimento, levantando a mão e tendo a ousadia de falar o que eles estão sentindo. LIVE, Laboratório Inteligência de Vida. Fale de sentimentos.